começar pesada a coisa. E deixa eu começar. Todas as figurinhas aqui já são repetidas, ninguém novo hoje, né? Vamos começar aqui pelo Júnior, né? Júnior, se apresente mais uma vez aí para a galera. Fico feliz, né, de mais uma vez ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da lição da Escola Sabatina. Então, para mim sempre é um prazer estar aqui, né? Sempre que quiserem, estou disponível. Isso Tá bom? aí, certinho, entendeu o chamado, né? A outra figurinha aqui, a minha ilustre presença, excelentíssimo senhor Oswaldo. Excelentíssimo, porque você sabe, né? Zomba. Ah, Oswaldo nem Bom precisa dia, apresentar gente. mais, né? Que Deus abençoe vocês e que a gente possa aprender juntos hoje. Amém. A Jacileide também já participou uma vez conosco, hoje está aqui novamente. Obrigada, Jacileide, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, né, novamente. E é sempre bem-vindo, gosto muito, né, já falei isso outras vezes, né. E estamos aí, né, para aprender, né, compartilhar aí o conhecimento que adquirimos durante a semana sobre esse estudo. Eu posso mandar um beijo? Claro, Porque senão a com pessoa vai certeza. querer. Mozão, um beijo, tá? Te amo. Promosão, hein, gente? E também temos aqui, gente, hoje o papel está invertido. Eu estou incomodada com isso. Não fique. Esse também é ilustre, né? Também excelentíssimo senhor Diego aqui, né? O papel está invertido hoje, sou eu que estou apresentando e ele está aqui porque ele quer falar, gente. O Diego quer falar. Então, vamos dar oportunidade para ele também. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Né, eu agradeço a Samara por estar apresentando. Eu falei com o pastor que eu queria participar hoje como convidado, né? E ela aceitou apresentar, então, obrigado. Imagina, a gente que agradece a participação de todos vocês. E o nosso tema, né, que nós estudamos durante a semana foi um tema muito bom, muito esclarecedor, né? Um modo emocionante de se envolver. E eu vou falar, é emocionante mesmo, hein? A gente aí estudou sobre os pequenos grupos, né? A importância e a relevância dos pequenos grupos. Antes de mais nada, vamos começar assim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O que é mais fácil, né? No início da lição até começa falando sobre isso. O que é mais fácil? Fazer uma academia, vamos colocar aí, né? Uma academia, uma caminhada. É mais fácil fazer sozinho ou em conjunto? Por quê? Da academia eu posso falar, Diego pode falar de academia. mas sempre fazer algo em grupo é muito mais fácil, né? Porque você tem alguém ali do seu lado para te motivar, né? Por exemplo, academia. Não é todo dia que você está com vontade de ir, né? Tem dia que você não está com vontade de ir. Mas você tem alguém, um amigo ali, um colega para te ajudar, para te motivar, para te dar aquele empurrão, né? Aquela força, bora lá, te anima, né? Então, assim, a união faz a força, né? A união faz a Exatamente. força. Então, a companhia é sempre muito bem-vinda. Mais alguém? Essa semana eu sofri bastante acerca dessa pergunta, né? Como eu sou construtor e um pedreiro para trabalhar só trepado é muito É difícil. complicado, né? Então aí eu pensando, né? Realmente faz falta e a união faz a força, como diz a lição, né? É verdade. Para todas as nossas atividades, né? Tudo aquilo que a gente faz em grupo se torna melhor e mais fácil, né? É bem mais fácil em grupo do que sozinhos. Nós somos seres sociais, né? Então nós precisamos. Tem uma frase que fala assim, sozinho a gente vai mais... Não, sozinho a gente vai mais rápido, mas em grupo a gente vai mais longe. Né? Sozinho a gente vai mais isso rápido, aí. mas em grupo a gente vai mais longe. E ela é muito, Verdade. muito real, né? É verdade. Em grupo vamos bem mais longe. Um ajuda o outro, um motiva o outro, né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora em Mateus capítulo 9, versos 37 e 38, que é o nosso verso para memorizar da semana, né? Jacileide, você pode ler para nós, por favor? Sim. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Qual que é a solução, então, aí, para essa seara? Qual que é a solução? Pode responder, Jacileide. Recrutar trabalhadores, né? Eu lendo essa passagem aqui, eu precisei, né, tive a necessidade de voltar ao versículo 36. Por que Jesus, né, falou isso para os seus discípulos? E diante do... Lá em 35, né, no versículo 35, aqui fala, né? Percorria Jesus com toda a cidade, né? Cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho, o reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. E no 36, vendo ele, Jesus, né, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O que acontece no nosso mundo de hoje, né? Muitas pessoas ainda se encontram necessitadas da palavra de Deus, né? Pessoas que precisam de pastores para ser conduzidos, né? E, e diante desse verso para memorizar, né? Precisa de trabalhadores para ser justamente com esse propósito, né? De levar a palavra para essas pessoas, dar esperança. Exatamente, para dar esperança, né? E nós estudamos também que, né, esse modo emocionante de se viver e assim a gente recruta trabalhadores para essa seara é os pequenos grupos, né? São os pequenos grupos. E os pequenos grupos são um plano divino, né? A gente viu aí que desde a criação é plano de Deus trabalharmos juntos. Mas antes ainda disso, antes de entrarmos nesse tópico, eu queria fazer essa pergunta, eu quero que cada um responda por si só. O pequeno grupo, ele é um modo emocionante, sim, de se envolver para você? Quando você participa de um pequeno grupo, você sente essa emoção por se envolver no pequeno grupo? E quando você está lá no pequeno grupo, qual é a sua experiência? Qual é a sua opinião, né, pessoal ali mesmo? Quando você está inserido dentro de pequeno grupo, qual é a importância dele para você? Pode começar com a Jocileide, ou com o Diego, ou com qualquer um, gente. O Diego está se segurando aqui, gente. Vamos lá. Olha, essa palavra é emocionante, né? Ela descreve muito bem, porque as emoções afloram, né? Eu nunca fui muito fã de PG, mais pra frente talvez eu fale, nunca fui muito fã de pequeno grupo, mas quando eu comecei, né, sempre as pessoas falavam pra mim, mais pra frente eu vou até falar quem falava bastante disso pra mim, e eu ficava, não, esse negócio de pequeno grupo aí é só desculpa pra reunir os amigos pra ficar conversando. Mas quando você de fato se envolve em um pequeno grupo, você vê como de fato não poderia ter saído de outra cabeça senão a divina. Porque realmente é o plano de Deus. Porque tudo que acontece ali é para o engrandecimento de Deus e para elevar a nossa vida espiritual, nos aproximar dele. Então você vê assim que com certeza foi Deus que inventou isso. Com certeza isso é um ministério poderosíssimo na igreja, porque ele atinge a gente no mais íntimo do nosso ser. Algo que a igreja, às vezes, na sua congregação grande, as pessoas não têm tanta proximidade, não têm tanta intimidade, porque a gente está num lugar cheio de pessoas e, às vezes, uma boa parte ali a gente não sabe nem o nome. Mas quando você está num pequeno grupo, são seus amigos, são pessoas que se importam com você, são pessoas que querem você bem, que estão ali para te dar o suporte, para te apoiar. Então, realmente é emocionante. Relacionamento de intimidade, né? Mais próximo. Jacileide, qual a sua experiência com pequenos grupos? Minha experiência está desde o início de quando eu comecei a frequentar a igreja. Na época eu não era batizada ainda, né? Como todos já sabem, eu conheci a palavra pelos Calebs, né? E os pequenos grupos também me deu uma grande força. Na época, fui convidada a participar do PG do irmão Aguinaldo, Unidos pela Fé, né? E desde então eu estou lá até hoje. E assim, foi uma base importante para que eu permanecesse, né? Então, assim, querendo ou não, PG, ele fortalece no sentido de, espiritualmente, né, óbvio, e no conhecimento da palavra, porque todo momento de encontro é um tema diferente, né, algo que a gente muitas das vezes não sabia, né, passou a conhecer naquele momento, e uma forma também de estar interagindo com os outros, né, estabelecendo intimidade, né, amizade.
Que bom, amém. Júnior. Quando eu tomei a decisão de aceitar Jesus como meu Salvador, a primeira coisa que veio em mente era a gente fazer um PG na nossa casa, né? E aí eu levei essa ideia para os líderes da igreja a qual eu participava e de cara eles aceitaram. Mas da onde foi que partiu essa ideia? Como ela partiu, né? E eu faço um paralelo aqui com as palavras de Jesus. Jesus ele cita esse versículo aqui, de acordo com a Jace leu, porque ele viu todo aquele pessoal, ele estava encarecido de que alguém fosse lá, olha, isso aqui é o nosso Salvador, isso aqui veio para nos resgatar, isso aqui é o Messias, e assim sucessivamente. Né? E aí ele olha para o cenário, ele fala assim, a seara é tão grande, Tem poucos trabalhadores. mas são poucas pessoas que trabalham, né? E aonde eu morava não tinha nenhuma presença, nem adventista, nem outros evangelhos de maneira nenhuma, né? Então, para mim e minha esposa foi uma grande oportunidade que surgiu, né? E aí, quando eu levei a proposta, olha, eu queria fundar um PG na minha casa. E aí, os meus amigos, que eram os líderes, falou, é para ontem. E aí, fundemos o PG em casa e eu vou falar uma coisa para vocês. Só benção, Foi né? uma benção. E aí esse PG ele começou agora, nós começamos nós 4, eu, minha esposa e meus 2 filhos, né? Mas aí a partir de então aí o pessoal começou a vir e foi chegando, daqui a um tempo a casa já não cabria mais, né? E já tinha que fazer pelo lado de fora. Glória a Deus. E cada vez mais uma benção, né? E acabou que a gente teve que vir para cá e foi assim, foi decepcionante para as pessoas que ficaram, né? Até porque era só eu lá de adventista e acabou que o PG foi definhando, eu nem sei se hoje tem PG lá, né? Nossa, Mas quando cheguei aqui, me colocaram para ser líder de PG, hoje eu sou também líder de PG. Então, o sentimento que eu tenho assim de liderar é grande, é uma gratidão muito grande que eu tenho quando se fala de liderar, de organizar, de incentivar, sabe, de motivar as pessoas, vamos, né? que bom. E isso para mim é muito satisfatório. Né? Que bom. Louvado seja Deus. Osvaldo, sua experiência com pequenos grupos. Minha experiência emocionante. Eu poderia resumir só nessa palavra. Porque pequeno grupo, faz tempo que a gente já conhece, faz tempo que a gente tem se envolvido com isso. Atualmente eu não estou fazendo parte de nenhum pequeno grupo. Meu pequeno grupo é eu e minha esposa. Tivemos vários pequenos grupos, trabalhamos com adolescentes, trabalhamos com juvenis, trabalhamos com jovens, trabalhamos com adultos, já fizemos de tudo. Hoje estamos cuidando um do outro no momento. Mas é bom. Não deixa de ser um pequeno grupo, né? Não deixa de ser. Lá a gente troca muitas ideias. E é bom porque você cresce. A grande vantagem de um pequeno grupo é como você tem a oportunidade de crescer em todos os aspectos. É isso que as pessoas precisam entender. Por que que Deus, vamos dizer assim, criou? E o plano dele abrange essa questão dos PGs, ou os pequenos grupos, ou as pequenas comunidades. Eu gosto mais desse nome, pequenas comunidades. Missão de fato. Não PG, pequeno grupo. É, na verdade, uma pequena comunidade. Por quê? Porque é ali dentro que Deus quer que você crie relacionamentos, que é uma grande necessidade do ser humano. Relacionamento. Todos nós precisamos ser aceitos, amados, precisamos ser ouvidos, precisamos ser incentivados, motivados. E é nessa comunidade que você acaba fazendo isso. Não sei vocês, mas as pessoas não acreditam. Mas eu sou tímido. Eu não acredito. Ninguém acredita nisso. Mas eu sou tímido. Sempre fui. Deus me fez ser como vocês veem.
mas ele teve todo um processo para eu chegar aqui. E dentro das comunidades você tem esse desenvolvimento. Exatamente. Então isso ajuda muito. Então, falar disso daqui Só benefício, né? é benefícios. Eu poderia ficar aqui a manhã toda falando com vocês sobre isso, porque tem muita coisa boa dentro de uma pequena comunidade. Por isso eu incentivo você. Se você não está ali no pequeno grupo para um relacionamento, então já perdeu um dos objetivos. Um dos objetivos primários dessa comunidade é isso, é crescermos juntos. E o legal dos pequenos grupos é que a gente estabelece relacionamentos saudáveis, né? Relacionamentos com Deus. A minha experiência com pequenos grupos é surreal, sem palavras. Desde que eu cheguei aqui, né, em Nova Mutum, tem 1 ano e meio que eu estou aqui, desde que eu cheguei aqui já me envolvendo ali com a galera dos jovens, né, e participo do PG Jovem, e é uma bênção, é a minha alegria de sexta-feira. Eu falo isso, que sexta-feira é a minha alegria mesmo. E justamente por conta disso, né, a gente estabelece ali vínculos, né, com as pessoas, estreita os relacionamentos, são relacionamentos saudáveis, a gente testemunha cada vez mais, né, sempre daquilo que acontece conosco durante a semana, as bênçãos que a gente recebeu. Então, assim, é só bênção, é muito bom e a gente sempre sente, né, de vez em quando a gente comenta isso lá no grupo dos jovens também, o quanto a gente sente o Espírito Santo agindo entre nós, sabe, através dos nossos testemunhos, através da nossa fala, do estudo, né, e ainda que seja ali um momento de conversa, mas a gente sempre sente o Espírito Santo ali falando ao nosso coração. Eu vi que tem o comentário de alguém, vamos esperar então um pouquinho. Enquanto isso, gente, vamos avançando aqui no tema da lição, quando a gente estava falando sobre o pequeno grupo ser uma ideia divina. Ah, apareceu ali o recadinho. Ih, é do pastor Darcy. Eita! Vamos lá, o comentário. Isso mesmo, Jacileide, precisamos de pastores, pessoas que estejam dispostos a ajudar, a cuidar de pessoas e a ajudar a conduzi-las em sua caminhada cristã. Amém. Exatamente. Precisamos cuidar e ajudar as pessoas. Tem outro? Do Fidel. Do Fidel. Só pesado, só comentário pesado. Esse verso para memorizar é demais. Gente para murmurar e reclamar temos demais. A igreja está cheia. Agora, para testemunhar e levar a Cristo, eis aí a carência. Corote na cabeça da gente, né? Tem mais? Aqui na Granja, a minha realidade é do Fidel também. Aqui na Granja, a minha realidade, em todos os sentidos, são as pequenas reuniões. Não para murmurar e falar de fraquezas espirituais, mas para tramar projetos para alcançar outros funcionários. É tão certo que, às vezes, a maioria não são os membros, mas sim os amigos que precisam conhecer. É verdade. Muita verdade. Bom, de que maneira, Diego, de que maneira, então, a Trindade, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, exemplifica para a gente um pequeno grupo? O que eles têm ali que a gente... Eu estava estudando ontem, e eu assisti o Lições da Bíblia, e eu achei sensacional o comentário do pastor Yuri, que ele fala assim, Deus é eterno, né? Então assim, Deus sempre existiu. E eu fiquei pensando, tem um filme muito antigo que eu assisti, né? Não vou fazer propaganda de filme, mas filme de vampiro, e né, sabe, porque esse filme de vampiro, a pessoa, né, o vampiro, né, na lenda ele vive para sempre. Mas ele é triste porque ele perde todos os familiares e as pessoas que ele ama. Ele fica eterno, mas sozinho. E eu fiquei, gente, esse tipo de eternidade eu não quero, né? Que é uma eternidade sozinho. Aí quando o pastor Yuri falou ontem no Lições da Bíblia, eu falei assim, Deus é eterno, mas ele não passou a eternidade sozinho. Entendeu? Ele passou ali, ó, pensado, Deus hein? Pai, Deus Filho, Deus Espírito, uma pequena comunidade. Né? Então, assim, Deus ele é um ser comunitário. Né? Ele não é sozinho, ele é um em três. Então, ele é um ser comunitário. E você vê isso em toda a Bíblia. Quando você olha para o ato criativo, né? Bereshit, Bará, Elohim.
Né? Então, assim, no princípio criou Deus, criou, né? E esse Elohim. Elohim é um plural, é né? no plural, isso, é um plural, né? Porque é plural de Eloá, né? Então, assim, já denota ali que era um conjunto, um grupo, um pequeno grupo, né? De Deus ali, né? Então, assim, quando você olha na criação, né, o Espírito pairava sobre as águas e Deus criou, e aí você vai lá em Colossenses e fala que foi através de Jesus que ele criou, né? Então você vê que tanto na criação, na redenção, você vê também os três atuando. Então, assim, ao olhar para a divindade, claramente a gente observa o princípio dos pequenos grupos, né? Porque Deus foi tão assim real a questão da vida em comunidade para Deus, que ele nos criou. Quando ele foi criar o ser humano, ele não criou só um, ele criou dois. Ele falou assim, estar sozinho não é bom, não é bom para o homem, porque também não era bom para Deus. Ele falou assim, eu vou criar a mulher para o homem, para que ele também não fique sozinho. E Deus é um ser tão relacionado. Para que ele nos criou? Para nos relacionar com ele. Sim. Então, assim, a questão do relacionamento é muito divino por si só. Uma coisa que eu percebo também, que tudo que Deus faz, ele dá exemplo, né? Ele mesmo se dá o exemplo, né? Desde lá da criação já começa pela questão do sábado, que ele mesmo descansou, né? E falou que santificou, e daí ele pede para que os seus venham fazer da mesma forma. E o exemplo mesmo daqui da questão do PG, do pequeno grupo, né? Ele deu um exemplo e pede para que nós viemos a fazer também. E utilizando a frase do pastor Paulo Corrêa também, nessa parte de domingo, né, ele fala, né, dá credibilidade à estrutura chamada pequeno grupo, né? Porque Verdade. O que vem de Deus é perfeito. Se ele fala que é para ser assim, porque é certo, é dessa forma, e vai dar certo. E sempre deu certo. Atos lá tá demonstrando lá, né, a igreja lá como é que foi. Sim. E um grande exemplo para nós. A gente vai ver, né, a igreja do Novo Testamento também, mais para frente um pouquinho. Realmente é um baita de um exemplo também para nós, né? Na verdade, são vários exemplos aqui que são mostrados. É até interessante isso que o Diego falou, porque assim, a Trindade é uma coisa muito difícil da gente entender. Nossa mente é muito limitada para entender o que é a Trindade. São 3 em 1, né? E eles sempre existiram e coexistem. Então, é bem difícil a gente entender, que eu estou lembrando aqui agora até do exemplo do bolo que ele dá lá, né, que eu acho que o filho dele falou, né, ele perguntou para o filho como que ele entendia quem era Deus para ele. E ele falou que Deus era um bolo de 3 camadas, né? Um bolo de 3 camadas. Por quê? Né? Você tira um pedaço, mas as 3 camadas continuam ali. E realmente, né, foi bem criativo e realmente é um comparativo interessante, né? São 3 em 1 que coexistem e têm o mesmo propósito. Oswaldo, na ressurreição também, né, a gente tem ali falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que foi essa ação aí? Por mais que a gente, né, na nossa mente seja limitada para compreender totalmente a ação da Trindade, mas quais informações a gente tem ali que dá uma clareada na mente? Lá vem ela. Lá vem ela. Por que vocês gostam de fazer perguntas difíceis para mim, hein? Porque você é fera, Oswaldo. Você é fera. Direcionar para quem pode responder, né? Isso aí. Sim. Há uma confusão de vez em quando na cabeça das pessoas quando dizem que o Pai ressuscitou Jesus ou o Espírito ressuscitou Jesus e outros dizem que Jesus ressuscitou por si mesmo. Quem, afinal de contas, fez o quê? É a pergunta, né? Simples. Deus. Jesus, afinal de contas, é o quê? Deus. O Espírito Santo? Acabou. O Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. É uma ação conjunta ali. Jesus, é bem claro no Espírito de Profecia, saiu pelo poder dele. Ele veio, como ele disse, eu dou minha vida e torno a tomá-la. Ela é minha, ninguém tira de mim. Ele é Deus, Deus não morre. Então toda essa ação é uma ação que nos ensina algumas coisas. Por exemplo, Deus tem poder para nos trazer de volta à vida. Para mim, eu vejo esse fato de dizer assim, Deus ressuscitou Jesus. A que Jesus está se referindo? Jesus Deus ou Jesus homem? Deus ressuscitou Jesus homem. Porque Deus não morre.
Compreenderam? Sim. É porque a vida não morre, né? Exato. Ele fala, eu sou o Ele caminho, é a a verdade e a própria vida. vida. Ele emana. E para mim é uma mensagem que diz: assim como eu fiz isso, eu também vou fazer com você no final dos dias. E essa promessa é maravilhosa. Exatamente. Então, eu gostei Deus da é resposta Deus. que você falou, que quem ressuscitou? Deus. Porque você não pode falar assim, foi o Espírito Santo, foi Deus o Pai, ou foi Jesus. Foi Deus. Porque os três atuaram, né? Jesus fala assim, eu dou a minha vida e eu mesmo reassumo. Aí depois fala que foi pelo poder do Espírito. E depois o próprio anjo fala assim, que quando ele chega assim, Jesus levanta que teu pai te chama. Né? Que é o pai que está chamando. Então assim, você olha na Bíblia, fala dos três. Então você não Sim. pode. Aí quando você quer responder, não responda um especificamente. Fala Deus ressuscitou Jesus. Porque foi uma atuação conjunta de ambos. Exatamente. Em tudo eles atuam conjuntamente, né? E eu queria colocar uma coisa para vocês. Sobre essa questão de usar a ideia divina, eu sou meio, como a gente diz assim, não do contra, mas eu tenho minhas ressalvas e reservas quando a gente tem que fazer alguma comparação com a Trindade, sobre qualquer outra circunstância. Porque a Trindade é única. Nada se compara a ela. Tudo que vem fora da Trindade, abaixo da Trindade, é criação. Entende? Deus nos fez semelhante a Ele, mas nós nunca seremos Deus, nem como Deus. A semelhança está no caráter, na maneira de ver, de pensar e de agir. E as pequenas comunidades acabam sendo uma forma de Deus nos mostrar qual a importância dos relacionamentos, porque Deus se relaciona e Deus quer se relacionar conosco. Por isso que eu enfatizei essa questão da Trindade ser algo difícil da gente Sim. entender. A nossa mente é muito limitada para entender completamente a ação e a existência da Trindade. E qual é o conselho que eu te dou? Não queira entender, apenas aceite. Exatamente, apenas aceite, é verdade. Temos aqui um comentário da Fátima Medrado. Acredito, irmão, eu sou tímida também. Porém, quando estamos dispostos a ouvir o chamado do Senhor Jesus, ele nos conduz de uma forma que a sua timidez não vai ser demonstrada, porque Deus estará te usando. Amém. É verdade. Deus passa a usar a gente, né? E não tem uma melhor maneira de iniciar do que no pequeno grupo, né? Exato. E outra, gente, Pastor Darcy, alguns fala. pontos interessantes para a gente não perder de vista isso. Por que das pequenas comunidades? Para o crescimento individual? Sim. Para o desenvolvimento dos nossos talentos? Sim, Também. comunidade. Mas nós temos um objetivo supremo. Qual é o objetivo supremo das pequenas comunidades? Missão. A missão. Qual é o mais fácil fazer? Cumprir a missão sozinho ou em grupo? Em grupos é sempre mais fácil, né? Sempre mais fácil. Mas isso aí que você falou me leva de novo lá pro verso para memorizar. Porque Jesus fala assim, ele começa com uma boa nova, né? A seara é grande. Isso é uma boa nova, né? Tem muitas pessoas, porque o reino de Deus na Bíblia, ele é descrito como uma grande colheita, né? Então ele fala assim, a seara é grande, uma boa nova. Aí vem com uma problemática. Porém, os trabalhadores são poucos. E aí ele não larga na problemática, ele não termina na problemática, ele termina com a solução. Rogai ao Senhor da obra para que mande mais trabalhadores. Então ele dá uma boa notícia, aí você desanima porque não tem trabalhadores, ele fala, mas para esse problema já tem a solução. Rogai, né? E uma Rogai. das formas de resolver isso foi com os pequenos grupos, que tem uma capacidade exponencial de gerar trabalhadores. Verdade, hein? O comentário que estava ali. Cadê? Eu sei que foi o pastor que colocou lá. Mas é isso, gente. Ah, tá. Apareceu agora. Pastor Darcy. Relacionamentos saudáveis e edificantes são uma necessidade humana. Negligenciar essa necessidade é fomentar o adoecimento espiritual e emocional. Gente, sensacional. É isso mesmo. A gente, negligenciando isso, realmente a gente adoece não só espiritualmente, mas emocionalmente também. Porque nós precisamos, né, o ser humano precisa viver em comunidade. Às E vezes aí? a pessoa acha que ela vai ficando sozinha, ela tá bem. Mas ela tá doente e não percebe. A depressão, algum tipo de doença psicossomática, a pessoa acha que tá bem, ou que vai ficar bem sozinha. Mas isso é porque ela já está sendo atingida por uma doença. Porque nós somos feitos para sermos seres sociais, relacionamentais, né?
Isso. E aí, nesse sentido que eu queria fazer o comentário. É um grupo que nos faz crescer em todos os aspectos e nos fortalece espiritual e emocional. Qual é a melhor cura para a depressão? É, Olha, eu vou arrisca. acabar falando aqui, vou acabar falando por mim, que Fale. já passei por isso. Uma das principais coisas que a gente sempre precisa é de acolhimento. A gente precisa se sentir acolhido, a gente precisa de pessoas por perto. Porque quanto mais sozinho a gente se sente, pior fica. Sim. Pior fica a situação. Você tem que se sentir amado, aceito. É isso que Aceito. cura cada um de nós. Claro que também existem outras coisas, tá, gente? Atividade física, estudo da palavra de Deus é imprescindível Sim, também. isso é fundamental. Fortalece muito, mas assim, a pessoa sozinha, mergulhada ali naquela tristeza profunda, né? Que a depressão é isso, é uma tristeza profunda, sozinha ela não consegue. Ela precisa Deus de criou apoio. mecanismos biológicos, químicos para recuperar, né? Existe a endorfina, né? Tem o outro serotonina, né? Inclusive, né, por exemplo, na alimentação você consegue obter a serotonina, né? Porque, por exemplo, a banana ali, a banana, não dá dica aqui, né? Mas a banana, por exemplo, tem triptofano, que é um precursor da serotonina. Então, às vezes a pessoa precisa ter uma alimentação saudável, momentos de felicidade, momentos de alegria, conviver com pessoas, né, que são pessoas para cima, pessoas de bom humor, porque concordemos, né? Ninguém gosta de ficar lá de gente chata. Ninguém gosta de gente chata, gente mal-humorada, gente que reclama de tudo. Então, quando você está do lado, Gente pessimista. gente pessimista e tal, que só vê o lado ruim, o pior lado das coisas. Então, quando você fica do lado de pessoas que são felizes, pessoas que são alegres, pessoas que são bom-humoradas, né? Até o pessoal fala assim, como que aquela moça tão bonita com aquele rapaz lá, sei lá, gordinho ou feio, mas vai conhecer o rapaz, até você ia querer ficar com ele. Porque, porque ele é muito legal, ele é muito gente fina, ele é muito bem-humorado. Mas é assim que funciona. A gente se sente bem. Quando a gente fica do lado de uma pessoa que é alegre, que é feliz, a gente fica, porque o ser humano é assim, já viu? É contagioso, né? É contagioso. A gente é a mistura das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, quando você fica do lado de uma pessoa que é pra cima, que é bem-humorada, você começa a ficar assim também. Entendeu? Então, Deus colocou o relacionamento na vida do ser humano porque essa é a intenção dele. Ele conosco, porque ao nos relacionarmos com ele, a gente fica parecido com ele, né? Nós somos transformados pela contemplação. E nós, ao criarmos uma comunidade pequena, os líderes vão passando essa influência para as pessoas que ele está convivendo. Essa influência é espiritual, né? Porque o Leandro Quadros fala isso, que é uma lei espiritual, a lei da contemplação, né? Nós somos transformados. Querendo ou não querendo, né? Inconscientemente a gente vai ser transformado. Então escolha bem seus amigos, escolha bem as suas influências, porque você não pode escolher ser influenciado ou não. Você tem que escolher só quem vai te rodear. Verdade. Essa questão da influência aí, da alegria, eu lembrei eu conversando com o senhor Aldoaldo, o dono de Itália, né, que ele ficou internado uns tempos devido ao Covid, ficou internado em São Paulo, no hospital, acho que é Albert Einstein, me corrijam, é isso mesmo? E ele falando, né, que lá o pessoal é alegre, não tem nenhuma pessoa triste, desde a recepção até dentro do hospital lá, os médicos. Então, querendo ou não, isso acaba influenciando até no melhoramento do próprio paciente, né? E ele aproveitou a situação dele lá, falou assim, eu sou Adroaldo, até nesses momentos eu procuro, né, se utilizar aprendizado de empresário para empresário, né? Naquele momento que ele se encontrava, qualquer oportunidade para ele já tá pegando. Não, porque eu achei interessante, né, a atitude daquele pessoal lá, da questão da alegria, né? Que ele falou que não viu na cara de ninguém triste. É sempre pessoas alegres para poder estar trabalhando com as pessoas. E essa questão que o pastor Oswaldo colocou da questão da depressão, eu já passei por isso anos atrás e assim acredito que, como todos já sabem, que depressão é algo que é excesso de passado, né? Algo que vem martirizando nossa mente, coisas que acaba corroendo, não tem algo que venha a te dar alegria, algo que parece que o amanhã não existe, né? Pelo menos as pessoas, eu falo por conhecimento de causa, eu já sei, já passei por isso. Então, assim, acolhimento, né? Óbvio, pessoas ao nosso redor é super importante e principalmente reconhecer que você está depressivo, né? Reconhecer e você entender que precisa de ajuda.
Então, pessoas importantes, pessoas fundamentais ao seu redor, pessoas que realmente venham te levantar, né, te pôr para cima, e nesse momento também, né, buscar a Deus também acredito que é uma força também, Com que sozinho a gente certeza. não consegue nada, e foi o que me ajudou bastante. Bacana. Vamos ler mais um comentário aqui da Maria Fátima. São 3 comentários. Eu acho que sou merecedora pela graça que alcancei. Obrigado. Tá certo, Maria. Somos todos merecedores. Aliás, nós não somos merecedores da graça, né? Mas Deus ainda assim nos dá de graça. Isso aí. Fernando Oliveira. Deus é muito bom, pois ama a todos de maneira incondicional. Por isso devemos amar, cuidar e valorizar os nossos irmãos, pois Deus não morreu na cruz só por um, mas sim por todos. Amém. Amém. Exatamente. Tem mais um da Catiane. Catiane, tem que trazer ela aqui de novo, Catiane. É muito interessante o que o Oswaldo disse a respeito de timidez. Quem sofre com isso de forma extrema, como eu, sabe que a participação em pequena comunidade ou PG, como queira, nos faz trabalhar essa dificuldade da timidez e melhorá-la, trazendo assim benefício inclusive físico e mental. E quando menos percebemos, estamos ajudando outra pessoa tão tímida quanto a gente, ou mais até, a se envolver com esse Deus maravilhoso que nos fez seres sociais para contemplá-lo com os nossos queridos. E ele mesmo não quis ser sozinho, é Deus trino, é Deus plural e nos deixou o exemplo supremo. Ótimo Amém, Catiane. comentário. Obrigado pelo Amém. comentário. Júnior, Olá. além aí da trindade que a gente viu, qual o próximo exemplo que a lição comentou com a gente aí, né? Nos mostrou que a gente tem de pequeno grupo eficiente aí. Confesso a vocês que quando se fala assim de um pequeno grupo eficiente, ele depende muito de quem lidera, né? Para que o meu PG seja eficiente, o nosso PG seja eficiente, ele depende muito de quem lidera, né? Então, se por exemplo, se nós formos analisar aqui o Êxodo, por exemplo, Moisés, quando ele estava ali liderando, ele estava sobrecarregado. Sim. Por isso que eu me encanto com a palavra de Deus, que Deus ele não deixa os seus filhinhos às escuras. E ele viu que Moisés estava sobrecarregado, ele falou, não, eu preciso ajudar, eu vou ajudar. E aí manda aí o sogro de Moisés, e ali acaba que distribuindo. O que é que eu vejo nisso? Eu vejo que nós como líder, nós temos que ver como nós temos que beneficiar todos, de maneira geral, para que nenhum fique inativo. Entende? Legal. Nós vamos... É verdade. E esse exemplo, né, a história vem falando, né, de Moisés que estava sobrecarregado, o povo ali com uma série de problemas, passando por muitas coisas, e era muita gente, né? Imagina, tinha o quê? Mais de 1 milhão de pessoas, né? Pelo que os Fala que era estudiosos aí... 600 mil homens, né? Só contava os homens. Dá mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Isso aí, pelo que os estudiosos falam, é provavelmente de 1 milhão aí para cima. Então, só parando no 1 milhão ali, você imagina o tamanho do problema, né? E Moisés, para carregar sozinho todas as implicações e as dificuldades ali daquele povo. Então, Deus usa quem? Jetro, né, o sogro de Moisés, para auxiliá-lo a organizar isso daí. E essa organização foi como, Diego? Você lembra? Eu achei o conselho de Jetro, você vê, até hoje, o conselho dele é muito válido, né? Organizacional, né? Organizacional. Ele falou assim, Moisés, por que você não pega esse povo e divide em grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10? Né? Porque que você falou, pelo menos 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. Pensa para uma pessoa sozinha. Lá no juizado, onde eu trabalho, nós temos um juiz para 3 mil processos. E não acaba processo nunca, 3 mil só. Imagina para julgar 1 milhão. Né? Moisés sozinho ali. Então, é complicado. Então, Jetro ele recebeu de Deus sabedoria e ele deu um conselho que foi sensacional para Moisés. Ele falou assim, pega esse grupo e divide. Faz grupos, né, de 1.000, de 100, de 50, de 20. E eu fui fazendo as contas ali.
né, sei lá, deu 1.500 grupos de 1.000, que era 1,5 milhão, né? Você fez as Eu calculei, contas. aham, eu calculei. 1.500 grupos de 1.000. Aí 100 grupos de 100, né? Aí mais 50 de 2, né? 2 grupos de 50 e 5 grupos de 10 cada um. Então aí no final ficou pequenos grupos. Cada pequeno grupo tinha seu líder. E o líder passava para os seus de cima, que passava para o seu de cima. Até chegar em Moisés ali Até os casos mais tipo graves assim, também, Moisés né? era o STF. E Sabe? Moisés era o STF. Então, assim, ó, tinha lá, Moisés estabeleceu, tipo, diretores, passou para supervisores, que passou para chefes de departamento, que chegava lá no último, entendeu? Então, assim, ele não precisa aquelas pequenas coisas ele resolver. Imagina você ter uma loja, né? Agora que eu falei que as grandes corporações hoje, você olha Microsoft, Google, Apple, Amazon, Samsung, tudo tem lojas no mundo inteiro. Imagina você vai lá falar com Larry Page, o presidente da Google, de uma das lojas dele, não tem loja no Brasil, né? Mas uma das lojas lá das filiais, lá em Michigan, ó, aquele funcionário ali roubou uma peça. Aí você vai falar lá com o presidente para resolver isso? lógico Imagina se que não, né? todos os pequenos problemas ele tivesse que resolver. A empresa não ia para frente. Então, assim, você olha para as grandes corporações hoje, elas usam o mesmo princípio. Né? Então, assim, o que eu acho mais interessante é a sabedoria de Moisés. Porque ele estava ali para ensinar, mas Deus, você vê como ele era de fato homem de Deus, né? Homem humilde. A humildade de aprender também, né? Porque o líder tem que ter essa humildade. Sim. Eu estou aqui para liderar, beleza? Mas o líder, ele é líder por uma razão. Ele não é chefe, ele não é tirano, ele é líder. É diferente. Então ele está ali para ensinar. Mas ele tem que ter a humildade de ouvir. Moisés teve essa humildade. Isso que aumentou mais ainda a admiração que eu tenho por Moisés. Eu sempre falo que, trazendo para o lado profissional, eu sempre digo o seguinte, que para o cidadão ser um bom profissional, ele tem que aceitar ideias. Ele tem que, pelo menos, ouvir ideias. Né? Por exemplo, eu confesso que eu tenho 13 anos já que sou pedreiro, mas eu vim aprender mesmo de uns 6 anos para cá. Né? Porque por ter trabalhado com muita gente, então eu fico observando as pessoas dando ideia, como é que faz, o melhor jeito de fazer, né? E eu vou só absorvendo isso para mim, você entende? E isso vai me fazendo cada vez um profissional melhor. E isso que você aprende, eu tenho certeza que você também repassa. Com certeza. Né? E assim também funciona com os pequenos grupos. A gente aprende, mas a gente também repassa, Sim. né? Oswaldo, vou te passar uma pergunta fácil agora, para você não ficar chateado comigo. Qual que é o próximo exemplo que a gente tem de pequeno grupo e que é um exemplo também maravilhoso que a lição veio trazendo para a gente? Jesus. Jesus e o seu PG. Sua esse pequena PG eu queria comunidade. participar, hein? Esse PG aí Oh, é inveja. top, Vontade de participar desse PG. Eu queria fazer um comentário para vocês. Seguinte, a ideia administrativa de liderança já foi colocada lá em Gênesis. Aliás, perdão. Está lá com Moisés, no Êxodo ali com o Jetro. Desde o princípio Deus trabalhou dessa forma, lá no Gênesis com Adão e Eva. E isso era o ideal de Deus. E aí as famílias iam, a pequena comunidade que Deus estabeleceu chama-se família. A primeira comunidade é a família. É você, seu cônjuge, seus filhos. É a sua primeira comunidade. Não tem para onde correr. E é sua responsabilidade essa comunidade. As outras comunidades, elas vão se desenvolvendo. Mas o modelo principal é essa. Exatamente. Relacionamento se começa ali. As demais vão seguir este padrão também. Quando Jesus chamou aquele grupo, depois de muita oração, passou uma noite em oração, ele nos ampliou a ideia da comunidade, o objetivo. Para que Jesus chamou aquele grupo? Qual era o objetivo dele? Tinha um plano de dominação global, né? Vamos dominar o mundo? Jesus pique o cérebro, né? Você assistiu bastante, né? Pique o cérebro, né? Pique o cérebro. Muito bem. Eu também assisti com meu filho. Viu só? Pai tem que participar. Tá vendo? Mas notem, plano de digamos assim, dominação global.
Vamos usar esse termo que você usou. De que forma que você vai fazer isso? Você tem que preparar, tem que capacitar, você tem que Passar uma instruir, equipe, né? você tem que montar a sua equipe. E dessa equipe vai nascer outra. E nasceram outras, né? Porque os líderes foram se espalhando, fazendo outras comunidades. Tanto que no livro de Atos está lá escrito. Eles se reuniam de que forma? Nas casas. Nas casas. Se mexiam. Aliás, eles estavam ali, se reuniam nas casas. Eles. Voltou? Ok. Eles nas casas se reuniam, eles comiam. O que é isso? Qual é a linguagem? O que ele está querendo dizer ali? Eles viviam em pequenas comunidades e ali eles se relacionavam, eles se ajudavam mutuamente, eles se amparavam e eles trabalhavam. Porque, gente, o que atrai gente? O que atrai gente? Só gente atrai gente. Gente atrai gente. Mas o que atrai essas pessoas na gente? Parem para pensar. O título da lição da semana passada. Conquistando. Isso, ser cativante. Uma atitude conquistadora. Conquistadora, cativante. As pessoas têm que olhar para você e ver que a sua alegria, a sua disposição, a sua paz, a sua maneira de viver, sabe? Aquela luz que brilha em torno de você, elas têm que perceber isso. E isso atrai. Atrai, isso. Perfeito, Oswaldo. Em outras palavras, eles veem Jesus, as pessoas estão procurando Jesus, onde é que elas vão vê-la? Você é Jesus para as pessoas, meu querido. Exatamente. E o pequeno grupo ou pequena comunidade é para isso. Agora tem um outro ponto que eu quero colocar aqui. Esse é o objetivo da comunidade. Missão, mas a missão começa em nós. Se Jesus não estiver em nós e as pessoas não verem isso, acabou a comunidade, acabou tudo. Acabou tudo. Mas tem um outro ponto que tem a ver com a liderança que você falou, que é aí que eu quero colocar. Jesus era o líder. Ele deu o exemplo. E temos que seguir esse modelo e exemplo. O que Jesus fez? Capacitou, instruiu, ensinou, andou com eles, comeu com eles, viveu com eles. Perceberam isso? Você é um líder de pequenas comunidades? Vou ser bem franco, você é o pastor dessa comunidade. O pastor vive com a sua comunidade, anda com a sua comunidade, come, bebe com a sua comunidade. Ele vive a comunidade. Ele é o modelo e o exemplo da comunidade. Oswaldo, isso que você falou é tão pertinente, porque você olha assim, que Jesus fazia tudo junto com seus discípulos, tudo. E depois que Jesus ascendeu ao céu, os discípulos praticamente viraram clones de Jesus. Porque, assim, ele comia com pecadores, né? Ele fazia milagres. Aí, de repente, você vê Pedro andando e a sombra dele cura, né? Deus deu essa autoridade para eles também, né? Tudo que, assim, Jesus, as multidões seguiam e passaram a seguir os discípulos, né? Então, o líder de um pequeno grupo, o líder, ele precisa ser líder no sentido de multiplicar, né? Porque se Jesus tivesse concentrado em si toda a competência, né, e não tivesse ensinado, quando ele foi para o céu, tinha acabado ali, porque os discípulos não estariam capacitados para dar prosseguimento nessa obra. Então, Jesus foi muito sábio, né? A lição fala que especialistas sugerem que grupos, a melhor quantidade ali entre 6 e 12, né? E você olha para a quantidade de grupos de Moisés e de Jesus, né? Moisés ali 10 Jesus 12. Então, assim, é uma quantidade ideal. Porque, olha só, pensa comigo. Se Jesus tivesse chamado, sei lá, 30 discípulos, né? De uma vez só, um grupo muito grande. Você acha que ele teria conseguido ter um relacionamento tão próximo, tão íntimo, como ele teve? Então, assim, precisa ser pequeno, porque você precisa passar tempo. E você não consegue passar tempo com 50 pessoas. Tem que ser um grupo um pouco menor, para que você consiga, de fato, ter um relacionamento próximo com essas pessoas. E Jesus teve essa sabedoria. Sim. Né? Agora vamos ver. Você é líder de um pequeno grupo.
Você tem que visitar cada um deles. Você é o pastor deles. É isso que a gente precisa entender. Você é o pastor daquele grupo. Você tem que visitá-los. Você tem que orar com Tem eles. que Você tem que estreitar o conhecer as relacionamento com necessidades eles. deles. Como que você vai fazer isso com um grupo de 30, 40 pessoas? Isso, né? Compreenderam? Então a ideia que Deus nos dá é uma ideia de pequenas comunidades mesmo, onde você como líder vai conseguir trabalhar o máximo essas pessoas e desenvolver seus talentos e dons. Você vai ver o melhor deles e o pior deles também. Exato, porque ninguém aqui é perfeito. Você vai conhecer tudo, mas vocês vão se conhecer e aprender a se amar e se aceitar. Porque se existe uma coisa que muda alguém, chama-se amor. E é nessa comunidade que as pessoas vão crescer. Olha o comentário da dona Bernadette. Estou vendo ali. Dona Bernadette dos Santos. No PG podemos desenvolver nossos dons mais facilmente para lidar com a timidez. Falar para menos pessoas, inclusive do nosso convívio, né? E assim a gente se sente mais à vontade, sentimos mais à vontade. Verdade, dona Bernadette, é isso mesmo. Dentro do PG a gente consegue desenvolver os nossos dons mais facilmente, né? Principalmente para aqueles que são tímidos. Samara, isso aí que ela falou é tão verdade. Eu vou compartilhar um testemunho bem pequeno, tá? Não vou tomar muito tempo. Tranquilo. Mas, por exemplo, eu fiquei muito tempo de ancião aqui da Igreja Central, muitos anos. E aí a gente fazia a escala, ancião do mês, aí quarta-feira eu tinha que vir no culto, porque eu sou ancião do mês, né? Aí eu vinha no culto, e assim, eu sempre, né, dirigia ali um pequeno grupo para fazer o pedido de oração e agradecimento. E eu sempre ouço as pessoas, mas eu nunca fazia meu pedido e raramente eu colocava meus agradecimentos. Porque não eram pessoas que eu tinha proximidade, entendeu? Então eu estava ali, porque eu sou ancião, era ancião da igreja e tal, dirigia, né, ouvia as pessoas, fazia oração, conduzia o momento, mas eu raramente me abria, porque não eram pessoas que eu tinha proximidade. Hoje, no pequeno grupo, que ela falou, falar agora. aquilo que ela falou, né? A gente tem essa proximidade. Ela fala assim que a gente se sente mais à vontade. E olha, eu posso testemunhar de fato, eu sinto isso na minha vida. Né? Quando você está com pessoas que você se sente bem de estar com elas, que você se sente à vontade, você consegue se abrir. Você consegue falar do seu íntimo sem medo. Isso que eu ia falar. Até né, nos agradecimentos e nos pedidos de oração, a gente se sente mais à vontade para contar, né, e para falar do que para um grande público, né, com pessoas que a gente não tem tanta proximidade. A Irene Padilha também mandou um comentário para gente. Quem me conhece sabe o problema que vivi. Procurei me envolver em muitas atividades. Foi o que me ajudou para melhorar minhas emoções. Hoje acompanho meu esposo, que está agravando um problema de saúde. Não estou podendo ir às reuniões, sinto muita falta. Louvo a Deus por essas transmissões. Louvado seja Deus. Tenho muita gratidão a Deus e aos meus irmãos que me ajudam em oração. Sinto alegria e paz. Vejo o cuidado do Senhor em todos os momentos. Amém. Quão bom é ler esse tipo de comentário, gente. Nossa, é muito bom mesmo. Catiane. Um bom líder espiritual, antes de tudo, precisa ser um servo humilde de Deus. Acertou em cheio, Catiane. Temos o exemplo supremo, Jesus Cristo. Antes de liderar os discípulos, ele se fazia um servo humilde de Deus a todo momento. Exatamente. Captou bem a mensagem aí. E aí a gente acaba, né, a gente falando agora de Jesus, a gente acaba entrando ali no contexto do pessoal do Novo Testamento, né, dos pequenos grupos ali do Novo Testamento. Na parte de terça-feira fala de um grupo, fala de organizados para servir, né? E aí Paulo vem ilustrando para a gente, antes mesmo da gente entrar nos pequenos grupos do Novo Testamento aqui, estou pulando parte, mas Paulo vem falando, e aí eu queria que alguém de vocês lesse aí para mim, pode abrir a Bíblia logo. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 25. Um lê e o outro comenta para mim qual que é a analogia aí que Paulo está fazendo, né, que para nós serve tanto nessa questão dos pequenos grupos, né, que é a analogia do corpo humano. Acho que nossa, para tudo
Para tudo é maravilhoso. Enquanto isso, eu vou ler mais um comentário que chegou aqui do Fidel. Pequeno grupo traz até prosperidade financeira. O sucesso do Ricardo Faria é que só aqui ele tem 10 núcleos com 8 a 10 pessoas, com líder e vice e supervisores, e em vários estados, até fora do Brasil, em vários países. Hoje ele é milionário e começou com pequenos grupos de trabalhadores. Deus não erra, sempre sabe o que dá certo. Gente, é isso mesmo, né? Jetro ali, enfim, Deus né, desde o início da história humana, a gente aprende que organização é tudo, né? Já existia uma estrutura organizacional ali desde o início. E hoje, aplicado nas empresas, né? A gente falando ali nessa questão financeira, administração de empresas, é imprescindível. Ou você organiza né, estrutura a organização, ou então fica difícil trabalhar, realmente. Vamos lá, Jusileide. Eles estão na dúvida aqui, quem comenta, quem lê. Eu vou ler, porque daí já se pode comentar, né? Ok. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também a respeito de Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Ou se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Que bênção, né? É muita sabedoria. Por isso que eu queria que lesse ele todo, porque é imprescindível esse raciocínio. Verdade. Essa parte aqui do estudo, né, desse contexto, faz nos lembrar dos estudos anteriores, né? Que cada membro da igreja, cada um tem um dom. E o dom dado por Deus de acordo com a sua personalidade, né? Cada discípulo tinha seu dom de acordo com a sua personalidade. E aqui eu vejo que, como foi colocado aqui alguns minutos antes, né, os pequenos grupos, eles também conseguem desenvolver esses dons, né? Praticando ali. Às vezes algo que a gente poderia, não sei se foi o pastor Dudu que falou, às vezes alguém que fica com vergonha de louvar na igreja, no pequeno grupo, já consegue desenvolver isso, porque são poucas pessoas ali, mais íntimas, né? Então já é uma forma de estar treinando, né? Eu estou aqui, eu me sinto bem, então eu vou começar a praticar. Uma forma de estar pregando ali também é uma forma de estar também sendo instruído, né? Ensinando. Então, essa parte de terça-feira fala da questão de estar desenvolvendo os dons através do pequeno grupo. É verdade. Acaba que já também leva para a questão da missão, né? Também, porque verdade. é aquilo, cada um tem uma função diferente, cada um tem um dom diferente. Então, um prega, um dá estudo bíblico, né? Para um, às vezes, uma coisa que é muito fácil, para outro não é. Então, é importante, né, que exista, inclusive, né, eu penso da seguinte maneira: se todos soubessem fazer a mesma coisa, não seria bom, né? Não seria válido, e provavelmente a gente não iria alcançar tantas pessoas. Imagina, num culto, né? Exemplo, num culto aí, tem a pessoa que canta, tem a pessoa que prega, então é necessário que existam dons diferentes, né? Que existem pessoas diferentes em funções diferentes. Samara, deixa eu dar um exemplo, né? Lá de casa, só pra você ver. Eu sou uma aberração na cozinha.
Mas a Angelita cozinha super bem. Imagina que a gente vai fazer um Que pequeno bom, grupo lá né? em casa e a gente vai, por exemplo, receber gente lá em casa, né? Aí, digamos que colocasse eu pra cozinhar, pra fazer um bolo ou um suco, alguma coisa. Tá, que suco não é tão difícil, mas eu acho, né? Mas assim, e aí a Angelita vai pra falar com as pessoas. Ela ia morrer, porque ela tem vergonha de falar em público, entendeu? E eu já Uma tenho uma. coisa complementa a outra, né? Você vê assim que a multiplicidade de talentos e dons são usados por Deus para um propósito comum, né? Um Sim, propósito, sim. no caso, de Exatamente. missão. E quando a gente trabalha junto, quando a gente está ali naquele grupo e começa a conhecer o talento de cada um, na hora de você planejar uma ação do grupo, porque é para isso que também tem a comunidade, não é só para ficar reunido, uma coisa que precisamos entender, não é só aquela reuniãozinha ali. O Não é um problema bate-papo, das né? pequenas comunidades é que ficaram muito engessadas. Mas aí o PG morre. Exatamente, morre. Ele não pode ficar engessado. Ele tem que ter liberdade para ações. Ele não pode ficar centrado em si. Ele tem que ter um propósito, um objetivo. Aí ele vive, porque ele demonstra suas ações, eles trabalham, eles desenvolvem seus talentos. Então, por exemplo, vou citar alguma coisa. De repente, o grupo ali vê uma necessidade na comunidade onde eles estão inseridos. Tem pessoas que estão passando necessidades. O próprio pequeno grupo se reúne, trabalha e providencia o necessário para suprir a necessidade daquele povo que está na comunidade. Ele começa a aparecer. E cada um tem um talento. Eu, por exemplo, se você disser assim, Oswaldo, você me ajuda a pedir? Eu, para pedir, sou péssimo. É dois. Sou péssimo. Já disse que eu sou tímido. Compreenderam? Mas eu olho assim, ó, fulano, vem comigo. Que eu sei que fulano é cara de pau. Já chama alguém Já cara de pau chama pra... ele. E já. juntos a gente faz o serviço. Entenderam? Então, cada um tem um dom e um talento. E é dentro dessa comunidade que o pastor localzinho ali, o pastor do grupo, conhecendo os talentos, vai começar a planejar. Precisamos montar uma classe bíblica. O próprio pequeno grupo ou a comunidade pode montar uma classe bíblica para dar estudos bíblicos. Mas eu não sei, mas você pode ajudar, você pode abrir a Bíblia, você pode conduzir, convidar pessoas. E tem alguém dentro da comunidade que dá estudo bíblico, que gosta Verdade. disso. Essa questão de... O mais interessante é que nós temos que ser acessível. Nós temos que ser acessível a esses mínimos detalhes, porque do contrário eles passam desapercebidos, né? No nosso PG tem uma irmã, né, que ela canta super bem, né? E aí quando foi um dia desses eu falei, irmã, por que você não canta? Ela colocou uma cadeira assim e cantou só para nós lá no PG, né? E aí a partir de então a irmã começou a desenvolver o talento dela e hoje ela canta super bem na igreja e é uma Amém. das irmãs que canta louvores especiais, né? Mensagem musical, né? Então nós temos que ser muito acessível a isso. Do contrário, nós deixamos passar isso, né? E para trazer de volta dá trabalho, né? Agora você começou a mostrar para o pessoal o que é trabalhar dentro de uma comunidade. Gente, a comunidade não é para ficar aquela coisa parecendo uma igreja ali engessada, não, gente. Ser informal, É né? informal, é livre. Você pode cantar ali na comunidade. Gente, eu gostaria de cantar um hino para vocês. Cante. Quem toca violão, toca violão. Sabe, tem que ser uma coisa informal. Outra, as pessoas dizem assim, mas o que nós vamos estudar? Gente, nós temos uma Bíblia inteira, nós temos Espírito de profecia, nós temos tanta coisa para estudar juntos. Eu estou com dúvidas sobre uma determinada assunto da Bíblia. Vamos conversar então no grupo. Põe na roda e vamos Testemunhos. Põe na conversar. roda e Os vamos saltar testemunhos. ali. Mas nem todo mundo tem conhecimento. Chamem alguém. Chama alguém que tem conhecimento. É para isso que existe a comunidade. Vamos crescer. Eu queria só compartilhar algumas coisas que já aconteceram, né, no nosso PG. É que um outro dia a gente foi na casa de um irmão nosso que tinha. Ele era membro, né, do nosso PG. E acabou que ele quebrou a perna, né? Quebrou o fêmur. E aí a gente foi na casa dele, chegamos lá, tava um clima muito estranho, né? E aí a gente, assim,
quando a gente vai para um PG, eu me encarrego da parte do lanche, né? E eu e a minha esposa, nós fazemos um mingau, que aqui chamamos de... É mingau de milho, nós chamamos de mingau de milho branco, né? Então eu já coloco na garupa da minha bicicleta ali uma panela de milho e nós saímos, né? E aí eu deixo às vezes lá fora. E aí quando termina, não, peraí, né? Tem alguma coisa aqui. Então nós chegamos na nossa casa, um clima muito estranho e nós vimos que a esposa do irmão não estava legal com a nossa presença, né? Mas não por nós, mas pelos momentos que eles estavam vivendo, né? E aí a gente ali observando aquilo tudo, né? E todo mundo saiu, e aí fiquei eu e a minha esposa lá, e a gente começou a conversar com ela, né? E aí eu peguei, ofereci um mingau para ela, ela tomou, depois eu ofereci mais outro, ela tomou, né? E aí a gente começou a conversar com ela, explicando algumas coisas para ela, por que que estava acontecendo, qual era o propósito daquilo que está acontecendo. E aí, no final, eu falei para ela assim, irmã, eu posso dar um abraço em você? E aí ela disse, irmão, é tudo que eu quero, é um abraço. Nossa. E aí eu abracei ela, né, e a minha esposa foi e abraçou ela, e aí ela já começou a ficar emocionada, chorando, né, ela falou, irmão, quantas vezes vocês quiserem voltar aqui, as portas vão estar abertas. Amém. E isso Que para legal. nós é extremamente importante, né? Sim. Teria vários outros testemunhos que, como nós, como o PG, nós já fizemos aqui, né? Sim. Como nós desenvolvemos o PG e nós retornemos agora e retornamos fraquinho, né? Devido a essa pandemia, ninguém pode se abraçar, ninguém pode apertar a mão. Eu falei assim, meu Deus, Coisa ruim. tomara que acabe logo isso aí, porque depois de uma confraternização, depois de um estudo, depois de tudo, é muito interessante esse aconchego, esse apego, Sim, né? com certeza. E o as pessoas que acolhimento, nos né? visitam, nós fazemos tudo para que ela fique à vontade, para que ela se sinta bem, para que ela se sinta feliz, né? E isso é muito importante. né? Tem comentários aqui da Veroneide. Os pequenos grupos trazem unidade à igreja, companheirismo entre irmãos, fortalece a nossa fé e nos dá a certeza da missão que Cristo nos deixou como exemplo. Amém. É isso mesmo, Veroneide. Tem mais um. Pastor Darcy. As pequenas comunidades são o ambiente mais propício e mais eficaz para o desenvolvimento do discipulado como um todo. É isso aí, né? São discipulinhos. São discipulinhos. Pequenos, como é que eu estava pensando hoje de manhã até, pequenos grupos, grandes negócios. Na verdade, não era grandes Quase um negócios. programa da Globo ali. Eu tinha pensado até em alguma frase assim, acabei me esquecendo aqui. Claudinha. O PG também terá um papel fundamental em meio à crise final. Mais detalhes sobre o assunto deixo para vocês do Lição Flix. Verdade, vai ter sim. Mas assim, como o nosso tempo está acabando, eu quero, assim, vamos finalizar aqui os nossos comentários. A gente tem 5 minutinhos. Nossa, gente, o tempo passa muito rápido. Mas vamos finalizar os nossos comentários aqui falando sobre o pequeno grupo, assim, que motiva a gente demais, que são esses pequenos grupos do Novo Testamento ali, em Atos, que a gente lê tantas histórias, né? São muitas as histórias. Por que deu tão certo? Né? Imagina, 5.000 pessoas sendo batizadas num dia, mais não sei quantas depois, né? Enfim, por que deu tão certo essa igreja ali do período, né, do Novo Testamento? Eu posso dar já a minha fala última. Eu creio que comprometimento. Comprometimento. Sim. Eles estavam comprometidos com a missão. E, infelizmente, a maioria hoje, eles vão sem nenhum compromisso, até assumem uma liderança, mas eles não têm um comprometimento genuíno, né? E quando nós vemos esse PG aqui no Novo Testamento, quando Pedro estava preso ali, Tiago já tinha sido morto, agora Pedro preso. Então as pessoas estavam unânimes orando ali e algo acontecia, as coisas aconteciam, né? Sim. Então eu creio que hoje não seria mais a questão deu tão certo lá por causa do comprometimento. Você vê que legal, né? Você falou bem, Tiago já tinha sido decapitado, né? E Pedro estava preso. Tiago estava preso, foi decapitado. O desânimo ali seria natural, né? Sim. E todo mundo orando, né, fervorosamente por Pedro, porque eles não sabiam que Deus ia libertar Pedro, né? E aí quando o anjo
abriu ali os grilhões e Pedro foi liberto, primeiro lugar que ele foi, lá no PG dele, na casa da mãe de João Marcos, né? Que era onde as pessoas estavam reunidas orando por ele. Então, assim, é o lugar, eu creio assim, é o lugar que ele também se sentia bem, que ele se sentia bem recebido. Olha lá, ó, pequenos grupos, grandes bênçãos. Aí. Maiara. A contribuição da É Maiara. isso aí, é isso mesmo. Pequenos grupos, grandes bênçãos. Você vê, olha como que foi com Pedro, né? Então eu acho impressionante isso. A forma como a oração fervorosa ali moveu a mão do Onipotente para libertar Pedro, porque, né, Deus tinha um propósito ali para ele. Mais alguém? Osvaldo, Eu vou dar minha opinião. Além do comprometimento, né, como o próprio Júnior colocou, lá em Atos, né, porque que deu tão certo, acho que teve também a questão do gostar de participar de um grupo, né? Além dessa questão de estar engessado os grupos, pequenos grupos, né, às vezes acontece isso, eu vejo assim muito preocupação interna, né? Às vezes o foco acaba se focando mais nos problemas internos, onde o nosso problema deveria ser externo. Como o próprio pastor colocou ali, A missão, né? a missão tem que ser fora, né? Então, quando não se tem, né, um trabalho conjunto nesse sentido, fica meio complicado. Sim, Né? A carga fica pesada. Então, Sim. o trabalho tem que ser em conjunto, como foi bem colocado aqui, né? Tem que ser em conjunto. Então, ao meu ponto de vista, tem que primeiramente gostar. Não pode ser algo impondo, né? Temos um pequeno grupo, toda sexta-feira, ou toda quinta, não sei. Às vezes o cansaço, às vezes a pessoa, eu vou porque tem que ir. Às vezes é um ritual, Então, tem que ser algo, né? E não é necessário isso, tem que ser né? algo que seja natural, algo que eu Sim. quero fazer. E é importante isso que você falou, Jacileide, porque o pequeno grupo, ele é para fortalecimento espiritual, sim, dos Também, irmãos ali verdade. que participam, né? Mas muito mais para trazer outras pessoas para Cristo, outras pessoas aos pés de Jesus. Então, vamos às nossas considerações finais. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta e aí vocês vão fazendo as considerações de vocês. O que é necessário para um pequeno grupo eficaz? A lição falou sobre isso. O que precisa ter em um pequeno grupo para que ele seja eficaz? Resumindo em uma palavra, foco, Jesus. Não temos um grande exemplo, né? Mas como nós vimos que Jesus não trabalhou sozinho, né? Tiveram pessoas ali que tiveram esse propósito de estar trabalhando nessa missão junto com ele, né? Aprendendo, se desenvolvendo. Então, para que um grupo seja eficaz, o foco é Cristo, né? Está verdadeiramente disposto a dar, né? Em missão, a se estar, né, disposto, né? E de coração, não ir por ir, mas realmente, ó, eu estou aqui porque eu gosto, porque eu quero. Respondendo um pouco também, complementando, né? Eu acho assim, que o pequeno grupo ele precisa ter o foco na missão. Lógico, não é só isso, mas ele precisa ter o foco na missão. A Cláudia falou ali, só para não deixar sem dar uma pincelada, porque no final dos tempos, a gente não vai ter a igreja. Né? Então a gente precisa se fortalecer em pequeno grupo, porque o templo vai deixar de existir como deixou de existir no tempo de Israel. Então a gente vai estar em grupos, pequenos grupos para fugir, né? Por que a gente não pode perder o foco na missão? Algumas pessoas ficam com dúvida e falam assim, mas eu não tenho talento, eu não tenho um dom de ser missionário. O ser missionário em si não é o dom, né? Não é o talento. Ellen White fala que todos nós nascemos no reino de Deus como missionários. O que você sabe fazer é o seu dom para fazer a missão, mas missionário todos somos, né? E aí o pequeno grupo ele não pode acabar porque nós, o que precisa para ele ser eficiente, né, é ter esse foco. O pequeno grupo ele não pode ter um foco apenas interno. Ele tem que ter um foco interno e externo. Algumas denominações usam a expressão células para pequeno grupo. Já ouviram? Isso, Célula, né? Sim. E eu gosto muito dessa expressão. Não sei se para quem já assistiu vídeos de como que a célula multiplica, né? E eu gosto muito porque você vê uma célula, né, com os seus nutrientes, ela vai crescendo em qualidade e quando ela chega num certo tamanho de maturidade, ela multiplica e vira em duas. Aí depois dá mais um tempinho, elas vão crescendo e aí quando está madura o suficiente, vira 4 e vira 8. E assim é formado o ser humano em qualquer... aquele crescimento exponencial lá da
da galera lá Isso, do Novo por isso, Testamento. o pequeno grupo é a resposta de Jesus para a oração de mandar servos, porque ele fornece um crescimento exponencial de obreiros. Por que tem que ter foco interno e externo? Interno, porque é o crescimento qualitativo interno, porque o pequeno grupo ele faz isso com os seus membros, porque nós Exatamente. crescemos na nossa espiritualidade, no nosso desenvolvimento de talentos e dons, Fortalecendo a fé. fortalecendo a fé com os testemunhos, com a demonstração, com suporte uns aos outros, né? E externo, quantitativo, né? Porque à medida que ele vai crescendo, aí cada pequeno grupo depois cresce por si só de forma interna, mas todos vão crescendo de forma externa. E assim a missão será cumprida. Osvaldo? Minha consideração final está no próprio texto de Atos. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Eles se mantiveram fiéis ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos apóstolos. Todos confiavam em Jesus, permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Na verdade, eles venderam suas propriedades e bens e distribuíram o dinheiro a cada um conforme a necessidade, de modo contínuo e fiel. E com singeleza de propósito, eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam pão em várias casas, compartilhando seu alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo respeito de todas as pessoas. E de dia em dia, o Senhor lhes acrescentava os que eram salvos. Perfeito, perfeito. Muito obrigada por ter lido esse texto. Júnior. A palavra comunidade nos já deixa claro que vem para nós sermos unidos, nós precisamos de uma comunidade. Então, para que um PG seja eficaz, primeiro a união. A união de nós para com Deus e de um para com os outros, né? Eu creio que isso também pode ser o segredo para um PG ser eficaz. Muito obrigado, Júnior, pela sua contribuição. Muito obrigado, Osvaldo, Diego, Jacineide. Obrigada a você por nos acompanhar, por assistir aqui. Semana que vem estaremos, se tudo der certo, estaremos presencialmente. Mas, de qualquer forma, o culto vai ser transmitido também, mas esteja conosco, participando conosco. E, nesse momento, nós vamos orar. Quem quer orar? Quem se habilita? Para finalizar aqui, uma oração poderosa. Diego, nosso professor oficial, então, vai fazer a nossa oração aí para finalizarmos. Ok? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Santo e amado Deus, nosso Pai, Senhor, nós somos gratos a Ti eternamente, Pai. Eternamente seremos gratos. Nunca teremos tempo suficiente para agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem deixado a cada um de nós. O Senhor instituiu esse ministério divino, que é o ministério do pequeno grupo. E se hoje nós estamos aqui é porque esse ministério se provou eficaz ao longo da história, Pai. Senhor, por isso, nós rogamos a Ti, envie trabalhadores, porque a seara é muito grande, Pai. A seara é muito grande, muitas pessoas anseiam conhecer a Ti, muitas pessoas precisam conhecer a Tua palavra, elas precisam preencher o vazio do coração que somente Jesus pode preencher. Por isso, Senhor, nos use como instrumentos nas Tuas mãos. Nós possamos fazer parte de pequenos grupos, nós possamos desenvolver nossos talentos, nossos dons e ser missionários, Senhor. Nós possamos chamar nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, as pessoas com quem nós nos relacionamos no nosso dia a dia. E assim, no nosso ambiente talvez familiar, no ambiente um pouco mais de mais proximidade, nós possamos testemunhar para as pessoas, para que elas conheçam também o Deus maravilhoso que nós temos, para que elas tenham a paz no coração que nós temos por conhecê-lo, Senhor. E que assim, Pai, toda a terra possa ser evangelizada, toda a terra possa se encher da glória do Senhor. E assim a profecia de Mateus 24 se cumpra e o Senhor volte logo para nos buscar. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração em nome de Jesus.